Fala pessoal, iniciando aí mais um fechamento de mercado hoje, dia 19 de julho e fechamento da semana, uma semana bastante, né, de bastante volatilidade, bastante ações para a gente ver aqui no dia de hoje e também durante o final de semana, onde vai sair o vídeo aí do radar de swing trade, beleza? Então não esquece de ajudar o meu trabalho desse lado e a maneira é deixando o like aqui nesse vídeo, né? É de graça, é rápido e fácil, tá, pessoal? Claro que se gostar do conteúdo, se não gostar, também tem o direito de dar o dislike, super justo. Mas é maneira que vocês conseguem ajudar a YouTube entender que esse vídeo é de boa qualidade e entregar para mais pessoas, beleza? Lembrando que no nosso site do capitalismo.com.br vocês encontram nossos produtos de carteira de recomendação já com cupom de desconto aí aplicado de até 40% de desconto e também conseguem conferir os resultados em tempo real, tá? Frente ao Ibovespa, ou seja, o desempenho das nossas carteiras. O site é capitalismo.com.br, mas o site tá aqui na descrição, beleza? Já está até travando a língua quando chega na sexta-feira, né, pessoal? Dito isso, direto do gráfico sem enrolação, temos o Ibovespa ainda no processo de correção. Hoje um dia com baixíssima volatilidade no Ibovespa, tá? Próxima zona de suporte, primeiro a ser testado, como eu comentei, esse antigo ponto de LTB, que era uma resistência, agora passa a funcionar como um possível suporte, que fica na região dos 126.500, 126 mil pontos. Não se segurou aqui, vejo próxima região importante que o Ibovespa possa ir buscar numa correção um pouco mais ampla, a região entre os 125 aos 124 mil pontos, por enquanto, levando em consideração e medindo a última perna aqui de alta, ok? Partindo para o dólar, dólar mais um dia de forte alta de 0,86, expectativa de buscar topo nos 5.700, que seria ver dólar a 5,70. Quem lembra que eu comentei que pelo gráfico semanal poderia dar um contexto de trade de correção? Eita lasqueira. Né, olha lá, ó, que é o que eu sempre comento aqui com vocês. Né? A gente teve uma forte movimentação de alta aqui no dólar, né? Duas, a semana passada e semana retrasada, serviram como uma correção, mas que não mudou o contexto da tendência principal, que ainda assim era uma tendência de alta. Né? E na semana passada a gente teve um candle que fecha em cima da média móvel de 9. Média móvel de 9 ainda segue ascendente, então tecnicamente em rompimento da máxima sugere uma expectativa maior que o ativo volte a fazer o movimento da sua tendência principal, que nesse caso é de alta. Possibilidade de voltar a testar topo, como eu comentei, nos 5.700, o que seria ver dólar a 5,70, e acima disso, vejo a possibilidade do dólar revisitar, depois de muito tempo, a média móvel de 200, que seria um alvo lá em 5.850, o que seria ver dólar a 5,85. E acima da média móvel de 200, ponto de resistência também que eu vejo como alvo de curto e médio prazo, na região dos 5,95, o que seria ver dólar a 5,95. Isso mesmo, tá? 5,95, o que a gente já vem mapeando há muito tempo, desde quando ele rompeu a acumulação aqui embaixo primeiro, tá? Que são os dois pontos de resistência aqui interessantes, mas também vale considerar a média móvel de 200, mas que, enfim, a movimentação técnica bem bonita para o dólar futuro pelo gráfico semanal, beleza? Dito isso, vamos partir para os gráficos lá fora já. Temos o S&P mais um dia de queda de 0,70. A gente já veio comentando sobre essa possibilidade. Inclusive, me diga aí se vocês conseguiram entender o contexto de volume, dada a leitura da movimentação de alta, se tem ajudado vocês no dia a dia, beleza? Mas que a gente conseguiu mapear bem aqui essa movimentação do S&P, tá? A gente já tinha comentado dessa última perna de alta, que foi uma perna de alta com volume comprador bem baixo, então era um ponto de atenção. Depois a gente teve aqui uma sinalização de possível fraqueza compradora, né, confirmando a leitura do baixo volume comprador, que deixou um engolfo em topo. Depois ele até conseguiu romper aqui a máxima desse engolfo, sugerindo uma possibilidade de alta, mas sempre alertando aqui para tomar cuidado, porque o volume ainda estava baixo depois do rompimento, e no dia seguinte aqui, né, abriu com gap de baixa, volume vendedor já acima da média, demonstrando que de fato poderíamos haver o processo de iniciar uma correção no S&P, correção essa que pode vir testar primeiro esse fundo anterior junto com o suporte de um canal de alta, vale lembrar, na região dos 5.447, abaixo disso vejo o S&P voltando a testar a região dos 5.340, ok? O Dow Jones
Por enquanto, processo de correção voltando a testar antigo ponto de resistência dos 40 mil pontos, agora como um suporte, né? Mas vale a atenção, porque entrou bastante agressão vendedora, mas ainda assim trabalhando dentro de um contexto positivo, dada a última movimentação forte de alta, tá? O índice da Nasdaq caindo feio, tá, pessoal? Uma queda de 0,80. Aqui já tá um pouco pior do que o S&P, porque ele já rompeu o canal de baixa, né? Então ele abre com gap de fuga, rompendo fundo, aciona um pivô de baixa, ou seja, então a gente tem uma quebra de estrutura de alta, que até então era topos e fundos ascendentes, para uma quebra de estrutura que inicia um topo descendente e a primeira perda de fundo, o que sugere uma probabilidade maior de iniciar uma movimentação de baixa, por enquanto no curto prazo. Movimentação essa que pode vir testar o fundo anterior na região dos 17.490 pontos, mas tem um gapzinho para ser fechado aqui nos 17.350 e eu também não acharia nada fora do normal caso viesse a acontecer, beleza? E outro ponto um pouco mais de médio prazo pro NASA, seria ele voltar a testar esse antigo ponto aqui de resistência, ou seja, o antigo topo forte mesmo, que seria uma correção bem mais ampla, lá nos 16.500 pontos, tá? Mas é só para mapear, tá, pessoal? Sempre, primeiro é pontos a pontos, né? Não adianta nada achar que ele vai chegar lá se ele não perder nem os 17.500 pontos, mas só para contextualizar. O Brent, de fato, pivotou para baixo. A gente já havia comentado da possibilidade, né? Se ele perdesse fundo, abriria a possibilidade para voltar a testar o fundo principal lá nos 77 dólares. Tá? Então ele teve aqui uma quebra de estrutura. Ele deixou topo mais baixo, perda de fundo aqui nos 83, iniciando aí uma possibilidade de retomada da tendência principal que já era de baixa do petróleo. E aqui a gente também comentou de novo, sempre olhar o contexto. A gente teve essa recuperação de curto prazo, ou seja, uma movimentação de alta, com volume aqui comprador bem baixo, sugerindo a movimentação fraca, ok? O DXY se segurando bem, a gente comentou que dado o fechamento de ontem poderia haver uma reversão de curto prazo, né? A gente tem uma barra compradora em zona de suporte, que ela faz o fechamento positivo em seguida de uma barra que confirma o pivô de baixa. Então, isso pode ser a frustração de um rompimento de fundo, quando ele falha o rompimento, e pode iniciar uma movimentação mais para cima, essa que pode vir revisitar a faixa dos 105 dólares, tá? Dito isso, e voltando para a nossa bolsa, temos os dois ativos que mais subiram no dia de hoje, Dexco 3. No gráfico diário, por enquanto, não estou vendo nada interessante, tá? Gostaria de ver ele romper e fechar acima, ou seja, fazer um pivô de alta acima do 7,50, que seria ele romper essa LTB, e também média móvel de 200, tá? Deixou uma barra aqui bonita, né? Vamos ver o semanal. Não vejo nada, tá, pessoal? Até daria, quem quiser arriscar rompimento da máxima stop na mínima, mas eu não faria. Gosto de ver. Gosto não, gostaria de ver acima do 7,50 mesmo, de fato. Para quem já está posicionado na compra aqui por algum motivo, o stop técnico 6,77. Sabesp está bem bonito, foi o segundo ativo que mais caiu. Aqui já está bem interessante para uma compra, né? No pivô ou rompimento da máxima, stop na mínima, possibilidade de voltar a revisitar a região aqui dos 91 e depois 96. Bem bonito aí, Sabesp, hein? Os dois ativos que mais caíram, IR e BR3, a gente comentou da possibilidade dela retomar essa movimentação principal de queda, voltando para uma zona de vazio gráfico. Zona de vazio gráfico, essa que leva a possibilidade de alvo para IRBR3, visando mais o médio prazo, lá para a faixa dos 20 a 18 reais, tá? Entre os 20 e aos 18, que seria ele retestar o suporte principal dessa última forte movimentação de alta que teve. Mas de fato, papel bem fraco, olhando pelo diário, ele já confirmou um pivô de baixa, fechando aí a semana abaixo do seu último fundo, tá? Possibilidade de continuar essa movimentação de baixa. Próximo alvo de curto prazo, deixa eu ver onde está. Região dos 24 reais, tá? Segundo ativo que mais caiu, Transpaulista, que a gente também havia comentado aqui, ainda segue dentro de uma lateralização com range amplo em zona de topo, abaixo do fundo dos 24, possibilidade de voltar a retestar a zona de gap lá nos 21,50, beleza? Dito isso, agora iniciar a análise a pedido de vocês. Lembrando que se você quiser ver a análise de alguma ação em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu trago a análise para segunda-feira. E não deixe de acompanhar também o nosso panorama semanal, conhecido aí também como
Radar de Swing Trade, que é o vídeo de semana. Perdão, que é o vídeo do final de semana, que eu sempre faço as análises mais robustas, trago aí mais contextos gráficos para vocês, para ajudar na leitura também do dia a dia, beleza? E também, pessoal, esse final de semana, no sábado, eu vou postar um vídeo, fazia tempo que eu não postava, no canal oficial da Capitalizo, tá? Que é lá o canal que já tem 130 mil seguidores, né? Que fica mais a comando do Thiago Brooks. Mas que sábado agora, por volta das 10 horas, 11 horas da manhã, quem vai subir o vídeo de análise sou eu. Então, para vocês que gostam do meu conteúdo aqui, aconselho dar uma olhadinha lá no canal da Capitalizo, só jogar no YouTube mesmo, Capitalizo, que já vai filtrar o primeiro ali canal. E se puderem dar uma força também, deixar um feedback se gostaram do vídeo, que eu vou fazer lá, que vai ser análise comentando um pouco mais de ações de médio prazo. Então, para quem gosta, fica o meu convite. Amanhã, sábado, por volta das 10 ou 11 horas da manhã, eu já vou ter postado o vídeo mostrando aí os contextos gráficos. Se puderem lá me dar uma força e deixar um feedback para análise, caso gostem, ficaria muito feliz. Beleza, pessoal? Muito obrigado, hein? Dito isso, PESA 4 acionou um topo duplo, né? A gente teve um papel que fez uma boa recuperação no curto prazo, fazendo uma movimentação de alta, mas que com o fechamento do dia de hoje, a gente tem topo, topo, rompimento abaixo do fundo entre os dois topos, caracteriza um padrão de topo duplo, tá? Um padrão aqui do curto prazo que pode reverter essa movimentação. E ponto de suporte que eu vejo para Ferbasa, aqui a zona dos 8,40, que seria voltar a revisitar, testar aqui esses antigos pontos de resistência agora como suporte. Se fosse para projetar o alvo desse topo duplo de curto prazo, olha que coisa bonita. Dá inconfluência exatamente no mesmo ponto, tá vendo? 8,43. Quem estivesse comprado pro curto prazo já deveria ter acionado stop aqui na perda do fundo dos 8,70, tá? Agora eu não vejo nada. Se a gente coloca aqui as médias, tem a possibilidade ali de parar, quem sabe, na média móvel de 20, tá? BIF 3 não vejo nada. O papel fechou bem feio ontem com uma barra aqui com engolfo de baixa, cortando o fundo prévio, o que sugere uma probabilidade maior de retomar o viés aqui mais negativo e quem sabe voltar a revisitar o fundo dos 5,92. Não vejo nada para fazer. Se estivesse comprado o fechamento abaixo desse fundo dos 6,65 ontem já deveria ter sido um motivo para ter encerrado a posição. Não vejo compra. Compra aqui agradável para mim só acima de fato dos R$ 7, né? Que aí gostaria de ver ele romper toda essa zona de congestão de resistência, consolidar um fundo acima dessa região e aí sim armar um pivô que de fato a gente entraria num vazio gráfico e passaria a ficar mais interessante o contexto de BIF3, que ficou bem para trás dos outros ativos do setor, assim como uma Frig e Brasfoods, que apesar da forte queda agora no curto prazo, foram ativos que mais andaram nos 2 últimos meses, tá? E a gente viu o BIF aí de fato bem fraco, ok? Então não vejo nada. Pfizer no gráfico diário, inclusive, muito obrigado pela participação, não só de quem solicitou Pfizer, mas de todo mundo que vem participando, tá, pessoal? Gosto sempre de agradecer porque é uma via de mão dupla, tá? Então, da mesma maneira que vocês sempre me agradecem pelo conteúdo, também gosto de agradecer vocês por tirar um tempo para poder me acompanhar aqui e eu trazer para vocês sempre aí a melhor análise para poder ajudar na leitura de vocês e conseguir retribuir aí a companhia de vocês, beleza? Muito obrigado. Pfizer, cara, muito bonita. Entrada teria sido aqui no pivô, com stop técnico lá nos 37, que eu sempre falo, né, seguindo a teoria de Dow. Stop técnico é numa tendência de alta, eu quero comprar no rompimento do fundo, com stop, perdão, quero comprar no rompimento do topo, com stop no fundo, dado que seguindo a teoria que é uma das mais aceitas dentro da análise técnica, a teoria de Dow segue tendência. Então, dentro de uma tendência, no caso de alta, que eu tenho movimentos consecutivos de topos e fundos mais altos, eu entendo que no rompimento do topo é uma boa oportunidade de compra com stop no fundo, ok? Bem bonito o papel, próximo alvo que eu vejo lá nos 44,75, tá? O papel que já vem trabalhando uma tendência de alta no curto prazo, rompimento aqui do pivô. Lembra que eu sempre comento? O contexto, olha lá, o pivô aconteceu, próximo da média móvel de 9 de 20, daria uma boa entrada aqui, beleza? Bem bonito aí o papel que já vem trabalhando dentro de uma reversão de curto prazo, beleza? Outro papel técnico 3 também, inclusive, muito obrigado pela participação. Vocês estão muito ligeiros, hein, pessoal? Mesmo com a bolsa caindo aí, teve solicitação de ativos que estão forte. Parabéns, tá? Estão no caminho certo. É interessante a gente procurar ativos que, mesmo com o mercado em queda,
tem ativos que estão mais fortes em um determinado momento, tá? Então, muito boa a participação de vocês e, dado esses comentários, eu entendo que vocês estão muito bem informados aí e instruídos já no gráfico, beleza? Show de bola, hein? Tech N3 bem da hora, né? De uma maneira bem clara de se falar, bem bonito, papel que fez um pivô no mensal, então a gente teve uma reversão de médio para longo prazo, tá? Médio para longo prazo é um dos contextos que eu mais gosto, tá, pessoal? Por quê? Deixa eu até tirar a média daqui, porque eu gosto de analisar, nesses casos aqui, estrutura. Tem uma acumulação aqui, olha, de médio, de longo prazo, tá? Olha. Ele rompeu, inclusive esse mês, uma linda acumulação. Tudo isso aqui que eu tenho, olha, é uma acumulação de médio prazo, olha lá. Tudo isso aqui, olha, é uma acumulação de longo prazo. Então, muito interessante, porque quando ele consegue romper essa resistência da acumulação, o que que a gente tem aqui? Um vazio gráfico. Lembra que eu sempre comento para vocês? O que que tem aqui? Ó? Um vazio gráfico. Muito lindo movimento. Muito lindo movimento. Projetando um alvo mais longo, seria essa movimentação de pivô, tá? Que me dá o primeiro alvo lá na região dos 8,90 e depois 11,51. E o alvo mais curto, considerando esse pivô aqui, que foi o pivô do rompimento aqui, o rompimento mais curto, olha. O alvo nos 8,32, depois 9,95. Tá? Então, bem interessante. Quem já pegou no pivô aqui embaixo do 5,21 já está carregando aí 20% positivo, interessantíssimo. Próximo alvo, lá na casa dos 9,10, já dá um upside de 74%. E digo mais, pode ser loucura minha? Pode ser loucura minha. Considerando o contexto de estrutura que temos aqui em Tech N3, eu vejo a possibilidade do papel voltar para cá, dado o vazio gráfico, tá? Olha, voltar lá para esse topo dos R$ 21. Não acharia loucura, tá? Vai lá? Eu não faço ideia se vai lá. Não faço ideia. Por isso que eu sempre trago aqui as análises para ajudar com que vocês consigam fazer o processo de conduzir uma operação. Porque não é certeza que vai lá. Às vezes a galera entra aqui, fica esperando que vai lá, não vai lá, devolve uma baita valorização e tem que sair no 0 a 0 e às vezes até no prejuízo por conta do psicológico. Então é trabalhar pontos a pontos. Tá? Não tem problema dentro de uma tendência, dentro de uma estratégia sua de médio e longo prazo, você fazer saídas parciais no caminho, em correções você voltar para dentro do papel, dito uma estratégia, claro, para você conseguir conduzir e ir andando junto com a operação. Beleza? Mas tá muito bonita a Tech N3. Parabéns mesmo aí. Muito bonito mesmo. E para quem já tá comprado, o stop eu deixaria aqui nos 4,47 para dar bastante espaço mesmo, tá? Porque eu acho aí um ativo bem interessante. PRNR não vejo nada, tem que romper os 11,45. Por enquanto não vejo nada interessante, tá? Um papel bem esquisito. E para finalizar, sim, H3, por enquanto não vejo nada. Papel aqui que está corrigindo. Preciso, para tomar uma decisão, se fosse na ponta compradora, eu preciso de uma barra de força, uma barra de gatilho, barra de ignição próxima aqui às médias de correção para gerar uma expectativa mais positiva, tá? Mas por enquanto não vejo ainda nada interessante. Quem é mais arriscado poderia comprar no rompimento da máxima do fechamento de hoje com stop na mínima, tá? Eu faria? Eu não faria. Guardaria aqui alguma barra de confirmação para ver se compensa ou não. Por enquanto ficaria de fora, beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Não lembre que no final de semana vai ser mais 2 vídeos. Um aqui, que é o panorama semanal, e um lá no canal da Capitalizo Direto, que é um vídeo mais focado para médio prazo, que eu vou trazer contexto de algumas ações, inclusive BDRs, que eu acho muito interessante. Inclusive, estou pensando em fazer um vídeo só dessas BDR aqui para vocês mais para frente. Beleza? Abração, muito obrigado, valeu a companhia da semana e até a semana que vem.